Fala galera, tudo bom? Então vamos dar continuidade ao desenvolvimento do nosso aplicativo de bate-papo. Antes eu vou falar um pouquinho sobre o componente que nós vamos usar, o principal, né, que é o TinyWebDB. Ele fica na categoria Storage, então nós vamos arrastar ele para cá, ou armazenamento, né, em português. E aqui, ó, veja que ele tem uma propriedade que é o URL do servidor, né, o URL do serviço. Por que tem isso? Isso aqui é uma URL que já vem preenchida aqui. É o servidor do Meet, né, que ele disponibiliza para testes. Por que testes? Porque ele tem limitações. Bom, a estrutura do banco aqui, do TinyWebDB, é a mesma do outro. Ele é uma tabela, duas colunas. A primeira é o identificador e a segunda é o value, né, o valor. E só que a diferença aqui é que os dados vão estar armazenados em nuvem, né, na internet. E qual que é a limitação? Aqui, ó, se você colar essa URL no navegador, ele vai te direcionar para essa página. E aqui fala um pouco do componente e a limitação dele aqui, ó, que a base de dados dele só pode armazenar 250 entradas, ou seja, 250 tags. E o campo de valor dele não pode ter mais de 500 caracteres. Então isso é uma limitação. E outra coisa, esse banco de dados ele é compartilhado com todos os desenvolvedores do App Inventor. Ou seja, se você pretende fazer uma aplicação comercial, você não vai poder usar esse componente. Ele realmente é para testes. Tem como você construir, né, montar um servidor próprio para você. Você pode montar lá um servidor online próprio. Na documentação do App Inventor, ele fala como montar esse servidor. Eu não consegui fazer, é por isso que eu não estou usando ele aqui. Eu não consegui, já tentei, mas nunca consegui fazer não. Só que ele também vai ter limitações. Ele vai ter o número máximo de entradas é 1000 e eu não sei com relação ao tamanho dos campos de valor. Mas para testes e para desenvolvimento aqui para aprendizado, ele vai funcionar belezinha. Então, vamos para a parte lógica. Eu aqui tinha um bloco, eu só minimizei os blocos. Se você for expand blocks, vai aparecer, né, os blocos referentes às cores que nós atribuímos aos componentes na aula passada. Eu vou aqui em collapse blocks para diminuir e dar espaço para nós trabalharmos aqui. Então tá, vamos pensar. A primeira coisa que eu vou fazer, que eu vou começar aqui, vai ser o botão clique, o botão enviar mensagem. Por quê? O que eu quero? Eu vou escrever uma mensagem naquela caixa de texto e vou enviar a mensagem para o banco. Antes, eu vou colocar um componente auxiliar aqui que vai auxiliar nós no futuro. Vai ser uma label e eu vou renomear ela como colocar lb auxiliar aux, lb aux, vai ser um auxiliar e vou deixar ele invisível. Que aqui é o seguinte: quando eu clicar no meu botão enviar, eu vou enviar o texto. Só que o bate-papo funcionar, nós precisamos ter todas as mensagens enviadas, correto? Não vai adiantar eu só mandar um texto para tag e depois eu escrever outro texto e mandar salvar na mesma. Aí vai ficar salvando em cima do texto e toda vez que eu for tentar recuperar as mensagens antigas não vai ter como, né? Porque eu só estou salvando em cima. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou usar aquela label para receber os textos enviados. Eu vou pegar aqui, ó, btn enviar o evento de clique. Quando eu apertar no btn enviar, eu vou mandar salvar no banco. Então vou vir aqui, ó, TinyWebDB. O evento é diferente do outro, ele tem alguns eventos e só tem dois métodos: store value. Vou escolher a tag, então vou lá pegar a tag aqui e selecionar um bloco de texto, certo? O nome da tag, eu recomendo vocês usarem um nome bem atípico para que ninguém escolha a mesma tag que vocês e salve seus dados em cima dos seus. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar bate-papo
e a data de hoje, que é aqui, 11/03, beleza? Então, se vocês usarem a mesma tag que eu estou usando aqui, suas mensagens vão aparecer para mim aqui no meu aplicativo, entendeu? Essa é a questão do compartilhamento que eu falei. E qual o valor que eu vou salvar? Bom, eu vou ter que construir um texto. Então eu vou aqui em join, ou juntar em português, e vou construir um texto aqui, o formato da minha mensagem. Aqui, o que é que eu quero que apareça? Eu quero que apareça o nome do usuário, por exemplo, Lucas, 2 pontos e a minha mensagem, certo? Então esse é o texto que eu quero. E claro, né, o /n que serve para dar a quebra de linha. Então esse é o formato, o nome do usuário, a mensagem, o nome do usuário, 2 pontos, a mensagem e a quebra de linha. Então como que eu vou fazer isso aqui? Ó? Lembra, nome do usuário. O usuário eu digitei na onde? Lá no meu cadastro. Isso eu salvei dentro do banco de dados interno, lembra? Então, o que eu posso fazer? Posso vir aqui, ó, no inicializar, expandir o bloco. Como eu não coloquei o componente de banco de dados, eu vou lá no design e vou colocar o nosso banco de dados aqui. Aí agora eu volto. Então, quando eu inicializar, eu vou criar uma variável chamada usuário. Vou aqui, ó, variáveis, inicializar, ó, já está até nome aqui, mas eu vou tirar, vou colocar usuário. E ela vai ser inicializada com um texto vazio. Então, quando essa tela de bate-papo foi inicializada, eu vou buscar do banco de dados, aqui, TinyDB, ó, get value, né, obter o valor. De qual tag? Vocês se lembram o nome da tag? O nome da tag foi usuário, se eu não me engano foi usuário. Então, beleza, ele vai buscar o usuário que nós cadastramos e vai deixar armazenado na nossa variável usuário. Vou colapsar o bloco aqui novamente. E agora sim, eu posso pegar o valor da minha variável usuário. Então, aqui eu vou colocar o nome do usuário, um texto, copiar e colar aqui, ó, Ctrl V, com os 2 pontos e espaço, né? Porque senão a mensagem vai ficar colada. Agora nós vamos clicar no azulzinho aqui para adicionar mais, poder colocar mais campos de texto. Vou colocar, acho que vamos precisar de 5. Beleza, se não for necessário a gente exclui. Então, e agora eu tenho que apresentar o que? A nossa mensagem, que vai ser o texto do campo de texto, mensagem, do txt mensagem. Vou arrastar aqui, vou escolher a propriedade text e vou colocar aqui. Então vai aparecer o nome do usuário, os 2 pontos e a mensagem. E agora eu preciso do nosso /n para dar quebra de linha. Certo, agora eu preciso explicar uma coisa. Eu estou mandando este texto aqui, certo? Só que se eu deixar desse jeito, ele vai acontecer aquilo que eu disse. Ele vai sempre salvar em cima, nós não vamos conseguir recuperar as mensagens anteriores. E outra coisa, eu não vou apresentar a nossa mensagem, o nosso diálogo numa label. Eu estou apresentando numa lista. E eu quero que cada mensagem seja apresentada como um item daquela lista. Então, só que eu estou usando texto, estou armazenando texto. Como que eu vou salvar? Eu preciso quebrar o meu texto em uma lista para depois, quando for apresentar a mensagem, apresentar na nossa list view. Então, como que eu vou fazer isso? Bom, é simples. Para eu poder quebrar um texto futuramente, eu preciso só de um delimitador. Porque tem um bloco lá no text, na categoria text, que quebra um texto em uma lista. Mas eu preciso de algum delimitador. Bom, tem que ser algo que não seja digitado com frequência, ou nunca, né? Jamais. Então, eu aconselho colocar o quê? Pode ser um número, uma sequência de caracteres aí que nunca vai ser digitado pelo usuário. Embora seja impossível você prever isto. Mas, como nós estamos fazendo para aprendizagem, para teste, eu vou colocar a barra. Que raramente alguém escreve barra. Então,
isso vai ser o que vai aparecer no texto lá que nós vamos concatenar. Vai ser isso aqui e no final a barra, certo? Então vai ter o nome do usuário, a mensagem e a barra. Quando eu for escrever novamente, mandar salvar novamente, ele vai lá no banco de dados, ele vai ter que concatenar, né? Vai juntar o texto anterior com o texto atual, que nós ainda não estamos fazendo isso. E nós vamos fazer agora. Vou colocar mais um bloco aqui, a primeira opção. E quem vai ser esse valor? Qual o valor que nós vamos colocar aqui? Aquela label auxiliar é justamente para isso. Ela que vai armazenar o nosso texto, a nosso diálogo em forma de texto. Então eu vou aqui na label auxiliar. Ainda não tem nada nela, mas é só para montar esse primeiro bloco aqui. E vou pegar sempre o texto daquela label. Então agora vai pegar o texto da label, que vai ser as mensagens anteriores, e concatenar com a nova mensagem, né? o novo texto. E vai salvar isso na nossa tag bate-papo 1103. No final de tudo eu quero que apague o texto da caixa de texto. Da caixa de texto mensagem. Então eu vou vir aqui e text. Recebe um text, uma caixa de texto vazia. Para limpar aquele bloco lá, a mensagem que nós digitamos. Agora o próximo passo vai ser o seguinte. Eu estou enviando, agora eu vou colocar, porque toda vez que eu inicializar essa tela, eu preciso buscar do banco, né, as mensagens para poder apresentar. Então vou dar um expand aqui. Vamos lá para o final do bloco. Ou pode ser no início, aqui no caso não vai influenciar não. Mas por precaução, coloque no final. E vou fazer o que? Eu tenho que atribuir a nossa label, a label auxiliar é a que vai receber a conversa em forma de texto. Então eu vou pegar aqui, ó, txt mensagem, txt mensagem não, label, cadê label auxiliar? Então a nossa label auxiliar sempre vai ter que receber o texto, a nossa conversa em forma de texto. Eu vou fazer ela receber o valor que está armazenado no bate-papo. No caso aqui é o getValue, né? Que é o que busca no banco os valores. Ele não atribui a nada. Eu simplesmente chamo ele e ele aciona um evento. Então essa atribuição aqui vai ser lá no evento que é gerado pelo getValue. Qual que é a tag? Eu vou copiar e colar aqui para não dar problema de eu errar o nome da tag. Então beleza. Aqui, ó. Quando eu chamo esse método, ele aciona este evento aqui, ó, o getValue. Então após eu ter obtido o valor, ele retorna o nome da tag que você fez a solicitação e o valor que está dentro daquela tag. O que nós vamos fazer aqui? Bom, agora sim eu vou atribuir a nossa label auxiliar ao texto da nossa label auxiliar o valor armazenado no banco. Lembre-se que aqui vai estar recebendo o texto, mais ou menos desse tipo aqui, ó. Certo? Dependendo do número de mensagens, mas vai ser sempre um texto nesse formato. É claro que este /n aqui não vai aparecer, né? Isso aqui vai fazer isso daqui, ó. Então, no lugar do /n, ele vai dar só o enter, né? A quebra de linha. Então a nossa mensagem armazenada vai ficar mais ou menos desse tipo aqui. E agora eu preciso atribuir para nossa lista, né? Que é onde eu realmente quero que seja apresentada a conversa. Então eu vou pegar a propriedade elements ou elementos, que ela recebe uma lista diretamente. Só que antes disso eu preciso quebrar o texto que está na label em uma lista. Então eu vou aqui em text, o bloco, deixa eu achar ele aqui, ó, o bloco split ou repartir em português. Ele recebe um texto e call delimitador. Então, qual o texto que eu quero
quebrar é o texto que está lá no banco de dados. Então, vou pegar aqui, ó, o text. E qual que é o delimitador? O delimitador é aquela barra que eu coloquei. Então, onde tiver a barra, ele vai quebrar e cada elemento vai ser um elemento de lista. Então, aqui, por exemplo, achou a barra? Beleza. Então, daqui para trás vai ser um item da minha lista. Aí ele vai e continua a procurar. Achou aqui? Então, daqui para trás vai ser outro elemento da minha lista. E como aqui vai ter outra barra, ele vai também achou, o que tiver para trás vai ser outro elemento da lista. Então, com isso, o aplicativo já vai funcionar. Ele já vai mandar as mensagens. Mas ainda tem um porém, um problema. Qual que é? Porque o bloco que realmente faz a atualização dos dados na nossa tela é este bloco aqui, ó, este evento, porque é ele que captura o valor do banco e salva na nossa label auxiliar e também que quebra o texto para uma lista. Só que ele só é chamado quando o getValue é acionado e eu só estou chamando ele na inicialização da nossa tela. O que isso quer dizer? Que eu só vou atualizar a mensagem quando a tela inicializar. E esse não é o certo, né? A gente tem que atualizar toda vez que a gente enviar uma mensagem ou durante um determinado tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar um outro componente, tá aqui, ó, em sensores, é o clock. Vou arrastar ele para a tela e aqui, ó, eu vou deixar ele ativado e o time interval dele eu vou deixar os tempos que está aqui, que é 1000 milissegundos, equivalente a 1 segundo. E o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele atualize a nossa mensagem a cada 1 segundo. Atualize a nossa conversa, né, a cada 1 segundo. Então, como que eu vou fazer essa atualização? Eu vou no componente clock. Vou pegar o único evento que ele tem, que é timer. Que esse evento é, por exemplo, ele começou a tela, então ele começa a contar até 1 segundo. E depois que acaba, ele vai e continua contando de novo. Enquanto tiver ativado o evento lá, o enable dele estiver ativado, o timer enable estiver ativado, ele vai fazer isso. E o que eu tenho que fazer aqui? Simplesmente chamar o getValue, né? Por quê? Toda vez que eu chamar o getValue, esse evento é acionado. Então, se ele for acionado, ele vai atualizar as nossas mensagens. Então, vamos fazer o teste aqui, ó. Aqui, ó, já estamos no bate-papo. Então, vamos digitar alguma coisa. E vamos enviar. Olha lá, apareceu. Beleza? Vamos digitar outra coisa aqui. E vamos enviar. Ele enviou. Vamos colocar qualquer coisa. Não está aparecendo o nome do usuário aqui na frente porque eu já abri eu emulei aqui já na tela do bate-papo, então eu não fiz o cadastro, por isso que não está aparecendo. Vamos enviar de novo. Ele enviou a mensagem novamente. Só que ainda tem um probleminha, quer ver? Vou tentar fazer esse problema para vocês verificarem. Aqui, ó, quando o conteúdo ultrapassa o limite, né, ultrapassa o tamanho aqui, o list view, como eu disse, ele cria a barra de rolagem aqui do lado. Mas qual que é o problema que está acontecendo? As mensagens são adicionadas sempre no fio, certo? E eu não estou conseguindo visualizar, porque quando eu arrasto, ele volta para cima. Por que isso acontece? Porque eu estou atualizando os elementos desse list view. E isso a cada 1 segundo. Toda vez que ele atualiza o list view, ele sobe para o topo da tela. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que limitar a minha atualização para que ela não atualize a cada 1 segundo. Mas assim, não que ela não atualize toda hora. Ela deve atualizar somente se tiver uma mensagem nova. Então, como que eu posso verificar isso? Eu vou colocar o se. Vou colocar um se. E o que eu vou comparar? Lembre-se que eu estou mexendo com lista. Estou transformando texto em lista. Então, tem como eu comparar o tamanho da lista
ou né, o tamanho da lista que tem no banco atualmente com o tamanho da nossa lista que está na nossa label auxiliar. Eu vou vir aqui, ó, vai ser uma comparação matemática. Vou colocar e vou fazer a comparação. Eu vou pegar aqui, ó, em list tem um componente, um bloco que é comprimento da lista. Comprimento de qual lista? Dessa daqui, ó. Lembrando que essa lista é a que vem do banco de dados, né? Aqui eu estou transformando o texto lá, estou transformando em lista. Então, como eu transformo isso aqui, esse bloco retorna uma lista, tem como eu comparar, saber qual que é o tamanho dela. Então, eu vou comparar se a lista que está vindo do banco, né? Os valores que estão armazenados no banco, se eles são maiores do que a minha lista que está dentro da Ctrl+C, Ctrl+V, se são maiores do que a minha lista da lista mensagens. Então vou colocar aqui, ó, vou em lista mensagens e vou buscar os elementos dessa lista. Então ele vai retornar o tamanho de itens daquela lista. Então se as mensagens lá do banco de dados for maior que as mensagens atuais, isso quer dizer que tem mensagem nova. Então aí sim eu posso fazer a minha atualização. Então vamos lá fazer o teste. Eu não preciso atualizar nada. Ó, vocês podem ver que agora eu já consigo arrastar e ele não atualiza. Se eu mandar uma mensagem nova, ele vai atualizar, ó, mas não mostrou porque está indo lá para o final da nossa lista. Ó, vou colocar uma mensagem, um texto que dá para saber. Ó, enviei, ele atualizou, né? Vamos ver se está lá o texto, beleza. Aqui, atualizou e agora a gente consegue visualizar todas as mensagens da lista. Então, está funcionando, mas ainda tem uma coisa chata, que é justamente essa questão de ficar tendo que arrastar para ver as mensagens novas. O legal seria se ele já apresentasse no final, mas isso não acontece, não tem nenhuma função para fazer isso. Então, qual a solução que eu encontrei? Fazer uma função para inverter a lista inverter a lista antes de jogar na nossa list view. Porque o que isso acontece? Se eu inverter a lista, os últimos elementos vão aparecer lá em cima. Então a nossa ordem de visualização das mensagens não vai ser invertida. Então vamos ver as mensagens novas aparecendo aqui em cima. Então não vamos precisar de rolar para poder ver as novas mensagens. Já vai ser feito automaticamente. Mas como esse já estendeu muito essa aula, eu não vou fazer essa função nesta aula. Vamos fazer a função na próxima aula. Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima.